Bom dia, igreja. Deus abençoe sua vida nessa manhã que estamos reunidos aqui no templo do Senhor, culto a Ele, culto prestado pelo seu povo, ao Senhor Todo-Poderoso. Coloque-se em pé no seu lugar e o Senhor quer te lembrar nessa manhã que agindo Deus, quem impedirá? Amém? Você pode iniciar essa celebração certo disso. Você inicia essa celebração certa disso. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E você está diante do Senhor Todo-Poderoso. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor que pode todas as coisas. Adore-o como Ele merece. Adore-o, entregue-se a Ele, que Ele está neste lugar. Oh Senhor, haja no meio do seu povo nessa manhã. E em nome de Jesus, nos receba no seu altar. Que nossas canções alegrem o seu coração. Que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Que o Senhor se manifeste a nós através da sua palavra. Que saiamos desse templo certos de que o Senhor, o Todo-Poderoso, se revelou a nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, vamos adorar. Vamos cantar aqui, que pode impedir, é eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro do Leão, o joelho dobrará. Abra os portões, prepare o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está pra libertar. E pode impedir, é eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, não que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados, seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro do Leão, o joelho dobrará. Vamos declarar essa verdade. Ninguém impedirá o agir do Senhor. Aleluia. Que pode impedir o eterno, 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 que pode impedir o eterno. Que pode impedir o eterno, que pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, ungido com poder, é o que luta por nós, o joelho dobrará.
ao Senhor. Cremos num Deus Todo-Poderoso. Cremos num Deus que faz impossíveis. Cremos num Deus que podemos confiar no agir dele. E confiar que a vontade dele é soberana. Que a vontade dele se cumpre apesar de nós. Que a vontade dele é sim, primeiro, tudo que precisamos. Eu não sei de nada, por isso eu não posso me fiar naquilo que eu quero. Quem sabe é o Senhor. E quando ele decreta sobre nós, esse Deus Todo-Poderoso, quando ele decreta sobre nós, com humildade, recebemos o seu decreto e aceitamos a sua vontade. Nem sempre é aquilo que queremos, mas se é a vontade do Senhor, o nosso sim se transforma em não, o nosso não se transforma em sim. Glórias ao Senhor por isso, que é Ele, o soberano. Então você declara com essa canção, se nós precisamos do pão para nos alimentar, se nós precisamos do ar para respirar, o nosso alimento é o Senhor. O ar que precisamos para viver é o Senhor. E sobre nós, sobre você individualmente, sobre mim individualmente, sobre a igreja do Senhor neste lugar, seja feita hoje e eternamente a vontade soberana do nosso Deus. Declare sua dependência, a soberania dele. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Seja feita a tua vontade em nós, Senhor. Declare Tua vontade feita eu nada sou sem ti.
Palavra do Senhor diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Amém? Você está buscando o Senhor? Amém, igreja? Isso é muito sério que cantamos. Nós não somos nada sem o Senhor. É o Senhor que deve prevalecer nas nossas vidas. É o Senhor que deve nos guiar. É o Senhor que deve nos conduzir. Às vezes nós erramos e assinamos os nossos planos, os nossos projetos e mandamos para o Senhor. Não, é o Senhor que manda os planos para as nossas vidas. Amém? Eu sei que você deve estar passando dificuldade de saúde, dificuldade financeira, mas eu creio num Deus que abre portas. Amém? Eu creio num Deus que abre porta onde não tem parede. Amém? E nessa manhã o Senhor quer ser o seu respirar. O Senhor quer ser o pão. Já falei isso aqui várias vezes. Nosso alimento primeiro do dia é o pão, aquele pãozinho, né, que a gente come. Esse que nos sustenta durante todo o dia. E é o Senhor que quer nessa manhã ser o teu alimento, ser o seu sustento. Mas você deve buscar o Senhor enquanto se pode achar. Deus está presente. Basta que você o busque. Não perca essa oportunidade de deixar o Senhor governar a sua vida. Não somos bons para isso, irmãos. Nós muitas das vezes, quando tomamos a condução da nossa vida, nós vamos bater o nosso carro, nós vamos atropelar alguém. Mas quando nós passamos o volante para o Senhor, a chegada é certa. E sabe onde que é a chegada? A chegada é no céu. Porque Ele nos conduz ao céu, mesmo que somos pecadores, mesmo que somos falíveis, nós temos um Deus que respira por nós. Ele nos dá o fôlego da vida. E nessa manhã o Senhor quer dizer isso para você. Deixa eu tomar frente. Deixa eu conduzir. Ah, Senhor, estamos aqui nessa manhã reconhecendo que somos miseráveis, ó Deus, diante de Ti. Reconhecendo que nós somos tão pecadores, Senhor, e que precisamos tanto do Senhor nessa manhã, Deus. Nada somos sem o Senhor. Perdidos estamos sem o Senhor. Tu és o nosso alimento, Deus. Tu és o nosso pão de cada dia. E a Tua palavra diz que se nós o buscarmos, nós vamos encontrar. Então coloca nessa manhã, ó Deus, o desejo de buscar ao Senhor. Coloca nessa manhã, ó Deus, o desejo de Te encontrar, Pai. Precisamos do Senhor porque nós não conseguimos. Precisamos do Senhor porque nós somos falíveis, ó Deus, o nosso coração é corrupto. Mas o Senhor, quando entra nas nossas vidas, o Senhor traz um renovo, ó Deus, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a Tua igreja está nessa manhã reunida aqui, nesta posição de pecadores, ó Deus. A Tua igreja está reunida aqui nessa manhã, nessa posição que depende do Senhor. Nós entregamos Senhor, toda a nossa vida nas Tuas mãos. Não existe parte da nossa vida, Senhor, que nós não vamos entregar, porque o Senhor é o nosso respiro, é o Senhor que nos deu o fôlego de vida, é o Senhor que constituiu cada célula das nossas vidas, ó Deus. E nessa manhã nós entregamos por inteira a nossa vida, porque o Senhor tem o melhor para a Tua igreja nessa manhã, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas nessa manhã, porque nós não vamos conseguir sem o Senhor, ó Deus. Aleluia! O Senhor é o nosso respirar. Nós precisamos, nós clamamos pelo Senhor nessa manhã, Deus. A Tua igreja está aqui e eu contemplo a Tua igreja nessa necessidade, Deus, de pedir a Tua presença nesse lugar. A Tua igreja está contemplando, Deus, a Tua presença e clamando: vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e muda as nossas vidas nessa manhã.
manhã. É do Senhor que precisamos. Nós não precisamos de autoajuda, nós não precisamos de dinheiro, nós precisamos do Senhor. É do Senhor que precisamos nesse lugar. E é do Senhor que nós cantamos. E é do Senhor que nós adoramos. Nada feito por mãos, nada feito por nós, mas é o Senhor. É o Deus que constituiu os céus e a terra, que nós clamamos nessa manhã. Vem, Senhor. A missão é dada, Senhor, para a tua igreja. E nós, quando dizemos que nós não conseguimos ser o Senhor, clame, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai, nessa manhã. Amém? Bom louvar ao Senhor. Bom é render louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Deus está aqui nesta manhã. Deus está presente em nossas vidas. Deus está recebendo a adoração que oferecemos a Ele. E estamos alegres por estarmos na casa do Senhor. Fim de semana lindo que o Pai tem nos concedido. Nessa manhã, em adoração ao nosso Deus, nós continuaremos adorando, bendizendo o seu nome, mas nos próximos minutos teremos a rica oportunidade de abençoarmos a obra do Senhor. Quando você traz ao altar de Deus, quando você envia os seus recursos para não apenas a manutenção, mas o avanço da obra do Senhor, você está fazendo parte daquilo que Deus está fazendo e ainda quer fazer em nosso meio. Irmãos, nós temos hoje um tempo de bênçãos diante de nós. A nossa igreja está sonhando, a nossa igreja está animada. Eu estou muito animado. Você está animado? Amém? Você está animada? Louvado seja o Senhor. E nada pode drenar, nada pode roubar a nossa força, nosso ânimo, a nossa visão, porque a nossa força vem de um Deus que faz milagres, vem do Deus que faz milagres. Nós traremos dízimos e ofertas. Ainda estamos com um impedimento em nossa conta. Em nome de Jesus, na semana que entra, a nossa ata será liberada. Já resolvemos os problemas que foram apontados pelo cartório, enfim, e já lidamos com todos os imbróglios. Estamos aguardando que a ata saia para que a conta fique normalizada. Por isso temos orientado a igreja para que preferencialmente, prioritariamente, envie seus recursos de forma física, presencial, para que nós tenhamos meios, subsídios para arcar com as nossas responsabilidades administrativas. Mas também, se você estiver totalmente impedido, se você que está em casa estiver totalmente impedido de estar conosco, impedida, você pode enviar para a nossa conta bancária através de Pix ou transferência. O importante
meu irmão e minha irmã, é que neste mês de abril, você não deixe de participar da obra do Senhor. Nós estamos trabalhando com dados, com metas, e nós queremos avançar. Traga teu dízimo, traga tua oferta, abençoe a obra do Senhor. Existem muitas vidas que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus, e nós queremos fazer isto. Então, enquanto continuamos em adoração, que saiamos dos nossos lugares e entreguemos no altar de Deus dízimos e ofertas. santo, o teu nome, Senhor, é exaltado, o teu nome, Senhor, é glorificado. Aqui estamos nós, teu povo, tua igreja, estamos porque te amamos, estamos porque somos necessitados de ti, estamos, ó Pai, porque em tuas fontes buscamos todos os recursos necessários
para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa permanência em Ti. Aqui estamos, ó Deus, e entregamos em Teu altar dízimos e ofertas, porque agradecemos por Tua provisão, porque sabemos que toda a nossa esperança está em Ti, toda a nossa confiança está em Ti. Ó Pai, aqui estamos trazendo os dízimos e ofertas, porque somos participantes do grande milagre, da grande obra que o Senhor está realizando nesta localidade. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abençoe, ó Pai, cada irmão e irmã aqui presente, abençoe as famílias da Tua casa. Senhor, envie provisão, recursos, milagres, bênçãos sem medida. Que nesta manhã, Senhor, o Teu nome continue exaltado e glorificado, não somente no universo, sobre o cosmos, sobre a criação, mas que o Teu nome seja entronizado em nossos corações, para que de fato Jesus Cristo seja o nosso Senhor, o nosso Kyrios, o soberano de nossa alma, o Senhor de nossa existência, aquele que tem a última, a primeira e a última palavra. Oramos no nome dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Você pode sentar, meu amado, minha amada. Bendito seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 21, abra sua Bíblia, por favor. Nessa manhã, vamos ler a palavra de Deus, que vem ao encontro do meu coração e do teu coração. Mateus capítulo 21, a partir do verso 1, nós meditaremos sobre esse texto neste dia, esse domingo tão especial para a cristandade. Eu quero falar sobre esta ocasião observada pela cristandade. Nós estamos hoje naquele domingo chamado Domingo de Ramos. Vindo para a igreja, passei por uma procissão oriunda de uma paróquia católica aqui em nossa redondeza. Talvez você tenha visto algum movimento deste tipo nesta direção. Nós, cristãos de tradição protestante, herança batista, nós não fazemos tal tipo de celebração ou procissão, mas eu quero nessa manhã refletir com você sobre esse texto que dá origem a essa prática de muitos ramos da cristandade ocidental. Então abra sua Bíblia em Mateus 21 e leremos a partir do verso 1, também está projetado para que todos nós tenhamos acesso à palavra do Senhor. O texto diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Versículo 9:
e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui, meu irmão e minha irmã, peço que você feche seus olhos nessa manhã. E você vai pedir ao Senhor que fale contigo, que fale conosco nos próximos minutos. Fale com Deus nesse momento. Diante de Ti estamos, Pai, temos orado, temos lido a Tua palavra, desde cedo estudamos a Tua palavra, temos comungado, Senhor, uns com os outros, temos, ó Deus, Te adorado em espírito e em verdade, e rogamos humildemente que, nos próximos minutos, o Senhor fale aos nossos corações, para que sejamos fortalecidos, santificados e inspirados por meio de Tua palavra. Abençoa-nos, Pai. Obrigado por essa manhã tão preciosa que vivemos juntos em Tua presença. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Pai. Domingo de Ramos. Que domingo é este? Quando o cristianismo do século XXI olha para as suas raízes, ele se lembra principalmente dos últimos 7 dias de Jesus sobre a face da terra. E um estudo interessante é nós fazermos uma linha cronológica dos últimos 7 dias de Jesus antes da crucificação e observarmos seus últimos atos, suas últimas decisões como homem-Deus e Deus-homem. Importante também, interessante também, nos lançarmos em um estudo sobre aquelas que nós conhecemos como as 7 palavras, as suas últimas 7 palavras. 7 dias, 7 palavras que transformaram o mundo, que transformaram a história e que transformaram a minha vida e a tua vida. Nós estamos aqui diante de um desses últimos 7 dias. Na verdade, aquele domingo que vai startar essa agenda, essa última agenda. E esse texto me chama a atenção, principalmente através da lente de Mateus, porque Mateus escreve para a sua comunidade de fé e para um público bem delimitado, bem delineado. E a intenção primeira de Mateus em seu evangelho, no evangelho também gerado por sua comunidade, é confirmar, reafirmar que aquele Jesus de Nazaré, e eu gosto quando esse texto do 1 ao 11 se encerra: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Porque isto aqui, meus irmãos, na palavra de Mateus, era uma impossibilidade, uma incoerência. Algo que soava como profundamente antagônico nos ouvidos e nos olhos de seus leitores originais. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Mateus está dizendo para aqueles irmãos e para nós que o profeta Jesus veio de Nazaré da Galileia. Há algumas intenções que emergem desse texto e nós precisamos atentar nessa manhã, porque nós também estamos nesse domingo que o cristianismo ocidental chama de Domingo de Ramos. Nesse domingo, há mais de 20 séculos atrás, Jesus entra em Jerusalém e cada ato de Jesus
teve também o aspecto de cumprir as Escrituras no Antigo Testamento. Uma das intenções de Mateus em seu Evangelho é dizer que em cada ato, em cada ação, em cada milagre, em cada gesto, em alguns movimentos específicos de Jesus, a palavra, as promessas, as profecias veterotestamentárias estavam se cumprindo nele. Porque ele é o Logos, ele é a palavra encarnada, e ele é o profeta, ele é o Messias prometido, ele é o Messias esperado. Nele a nossa alma pode encontrar paz, porque ele é o Messias que Yahvé nos prometeu. Ele é o herdeiro de Davi, ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá, ele é o amado, ele é o esperado. Muito embora, meus irmãos e minhas irmãs, nós saibamos que esta verdade não foi recebida, abraçada por grande parte dos judeus e até hoje por muitos segmentos no mundo. E na cultura judaica, até hoje, Jesus é visto como um grande profeta, mas não como Messias. Mas o texto de Mateus afirma que Jesus é este rei, este Messias que fora prometido e que nele se cumprem também as Escrituras do Antigo Testamento. Mas eu quero trazer algumas características, melhor dizendo, perdoe-me, eu quero trazer algumas características mais práticas a partir dessa leitura. Caminhando com Mateus, uma semana antes de seu martírio, uma semana antes da sua prisão injusta, porque olhando em um contexto jurídico, legal, as acusações, as motivações para a prisão de Jesus foram profundamente infundadas, norteadas por intenções político-religiosas. E, logicamente, nós sabemos que, antes de tudo e sobretudo, foi o propósito de Deus, de que seu Filho fosse entregue, morto, sacrificado em nosso lugar. Uma semana antes de Jesus ser entregue às autoridades romanas, por meio de um conluio no contexto judaico, há toda uma situação tensa da prisão, do julgamento, da tortura. Porque Jesus, sim, antes de ser crucificado, o ápice deste ato, ele foi torturado. Foi torturado antes da cruz e na cruz. Jesus é o torturado que salvou todos os pecadores. E então, irmãos, uma semana antes, nós vemos uma realidade totalmente díspare, totalmente outra. Jesus está entrando em Jerusalém. Ele fala aos seus discípulos. Chama dois deles, que Mateus não nos conta seus nomes, e diz: vão à cidade, vocês encontrarão uma jumenta, e ao lado dela, um jumentinho que nunca foi montado. Tragam para mim. Se alguém perguntar, digam: o Senhor precisa dele. E assim os discípulos fizeram. E esse texto é muito profundo e muito verdadeiro, porque, meus irmãos, quando eu leio essa passagem, duas palavras emanam do texto para o meu coração: serviço e simplicidade. Serviço e simplicidade. Jesus manda dois discípulos buscarem um jumentinho que nunca fora montado, e há um serviço exercido, efetuado por esses discípulos, e há um serviço também deliberado e oferecido pelo dono do jumentinho. Jesus dá a ordem, ele é o soberano, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele diz: vão à cidade e busquem um jumentinho para que eu possa montá-lo. É nesse jumentinho que eu vou entrar na cidade. Meus irmãos, há uma ordem de Jesus, deliberada para os discípulos, obedecida pelos discípulos, e há uma disponibilidade encontrada no oferecimento deste jumentinho. Uma semana antes de Jesus ser crucificado, neste ato de sua entrada, que os escritores e os teóricos bíblicos vão chamar de sua entrada triunfal em Jerusalém,
E eu fico olhando e buscando, meus irmãos, a profundidade dessa entrada triunfal. Jesus chama seus discípulos e dá a oportunidade em moradores daquela cidade para servi-lo. Ainda hoje, meus irmãos, 20 séculos depois, os olhos de Deus estão sobre o seu povo. Os olhos de Deus estão sobre a sua igreja, buscando pessoas disponíveis para cumprirem o seu propósito. Tanto os discípulos como os proprietários daquele jumento foram instrumentos de Deus, instrumentos nas mãos de Deus para o cumprimento da palavra e o cumprimento do propósito do Senhor. Naquele ato, naquela encenação divina, a palavra estava se cumprindo e o caráter messiânico de Jesus estava sendo reafirmado. E tudo isto emerge de quê? De um serviço prestado, de um coração disponível para o desenvolvimento de sua vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, eu louvo a Deus pela linda igreja que está aqui nesta manhã, presencialmente e virtualmente. E falar que nós fomos salvos para servirmos é redundância, é cair no lugar comum, porque a nossa vida, a nossa nova vida em Cristo é um chamado para o serviço voluntário, para o serviço constante, para o serviço de qualidade, para o serviço pautado pela excelência. Meus amados e minhas amadas, eu encontro aqui em Jardim Santíssimo uma igreja que há mais de 3 décadas tem se unido para oferecer ao Senhor um ministério e um serviço de qualidade, de excelência. Para quê? Para que o nosso nome, para que o nome dos irmãos fique nos anais da história e nunca se esqueçam de nós, não, mas para que o nome de Jesus seja exaltado. E nós temos muitas outras décadas pela frente e nós queremos continuar imprimindo esta profundidade, esta verdade, esta excelência ao serviço que prestamos e prestaremos ao Senhor. O chamado de Jesus, o convite para o seguimento de Jesus é um convite para o serviço, mas não um serviço qualquer, um serviço de qualidade. Os discípulos e os donos do jumento entendem isto e disponibilizam todos os recursos necessários para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém, como fora preconizado no Antigo Testamento. Para que a vontade de Deus, para que o projeto de Deus, para que o propósito de Deus, para que o plano de Deus se cumpra em tua vida, em tua família, no ministério que nós estamos desenvolvendo, nós precisamos disponibilizar os recursos que nós temos, que vez por outra podem parecer pequenos, insignificantes, diminutos. E na verdade são, porque, meus irmãos, Deus não precisa de muito para fazer o milagre, o impossível, o sobrenatural. A Bíblia nos mostra isto. De 5 pães, 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. Deus faz milagres. Deus é o Deus da multiplicação, irmãos. Deus é o Deus da abundância, abundância de vida, abundância de alegria, abundância de graça. E quando nós disponibilizamos o nosso jumento, a nossa vida, o nosso serviço, para que a sua obra seja realizada, nós corremos o risco de ver o impossível, o sobrenatural. Sirva a Deus, mas sirva com alegria, sirva com inteireza de coração, sirva com gratidão, sirva imprimindo excelência. Se você vai dar uma aula, dê a melhor aula. Se você vai varrer um chão, varra da melhor forma. Existem alguns pensamentos, eu sei que aqui em Jardim Santíssimo não existe isso, mas em algumas igrejas, a igreja tem zelador, tem funcionário, aí a pessoa pega um papel e joga no chão. Aí depois o irmão varre. A pessoa sai de um ambiente e não apaga a luz. Tem alguém remunerado para apagar essa luz. Vai cair o seu dedo se você desligar aquela luz?
Pessoas que às vezes podem cooperar com algo e não cooperam. Irmãos, diaconia. Diaconia não é um privilégio só dos diáconos. Nós temos uma equipe diaconal maravilhosa em nossa igreja. Homens e mulheres disponíveis para servir ao Senhor. Deus já tem soprado em meu coração, eu tenho sonhado com novos diáconos, porque uma igreja que quer crescer precisa de estrutura. Mas a diaconia não é só para os diáconos. A diaconia, meus irmãos, é um caminho de mão dupla, porque existe a diaconia exercida pela equipe diaconal, mas a diaconia também é um chamado para todo crente, porque diaconia é serviço. E eu fico estupefato quando, por exemplo, eu vejo cristãos descompromissados com a igreja local. Eu tenho dito deste púlpito aqui, irmãos, nós temos que vestir a camisa da nossa igreja. Se nós queremos ver esse lugar crescer, se nós queremos ver esse lugar não inchado, porque inchar esse lugar é fácil. É só chamar cantorzinho da moda. E me perdoe um cantorzinho da moda, mas a minha humanidade às vezes me trai. Eu sou um pecador miserável. É só chamar, sabe, é só fazer programação, evento, e enchamos isso aqui. Vamos cobrar ingresso para ver o cantor gospel que está na crista da onda. E a gente enche esse lugar. Mas isso aqui não é um salão de show, isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma eclesia. É um lugar onde os que foram chamados para fora se reúnem para glorificar o santo nome do Senhor e para proclamar o Evangelho de Jesus. E não queremos ver essa igreja inchada, mas cheia, crescendo. Eu sonho, irmãos, com 3, 4 cultos no domingo. Amém, gente? Ou eu sonho sozinho? Eu sonho com um tempo que esse templo não vai dar. Mas para que essas coisas aconteçam, nós temos que mergulhar na diaconia, no serviço. Perguntar a Deus e perguntar ao nosso irmão: como eu posso ser útil? Como eu posso ajudar? Mas pastor, eu só tenho um jumentinho, nunca foi montado. Esse que Deus quer. Mas eu disse que também esse texto me aponta a simplicidade. O Messias prometido não entra em uma grande carruagem imponente, própria dos monarcas de seu tempo. O Rei do Universo entra em Jerusalém em um jumento. Os adornos de sua montaria são as vestes de seus discípulos. A honra que lhe é prestada pelos populares, que colocam suas vestes e seus ramos diante dele, e ele vai atravessando e entrando, enquanto dizem: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E em Mateus há uma informação, a multidão diz: Hosana ao filho de Davi, ou seja, ele é da linhagem de Davi, ele de fato é o Messias que nós esperávamos. Neste homem que está sobre o jumento, as escrituras se cumprem. Deus está nele. Ele é um presente de Deus para nós. Mas não há opulência, meus irmãos. Não há um destilar de riquezas deste mundo na entrada triunfal de Jesus. É um paradoxo dizer e chamar essa entrada de entrada triunfal, porque ela foi pautada pela simplicidade. Mas ao mesmo tempo que a entrada de Jesus em Jerusalém foi pautada pela simplicidade, ela foi permeada pelo poder de Deus. E assim é o reino, e assim é a igreja. A igreja é a comunidade da simplicidade, meus irmãos. Porque na simplicidade que exala em nossos relacionamentos e em nosso modo de vida, o mundo é tocado, a graça de Deus flui abundantemente. Eu não acredito em uma igreja orgulhosa. Eu não acredito em uma igreja pautada pela opulência. Não tenho problemas no crescimento de uma igreja. Quero muito que a nossa igreja cresça e cresça muito. Mas quando uma igreja cresce, ela não pode perder de vista a sua identidade, a sua missão, a sua origem.
A sua simplicidade. O caminho de Jesus é um caminho de simplicidade. Eu não acredito em obreiros com o peito estufado, que não são mais acessíveis. Eu não acredito em crentes que olham para o irmão de cima a baixo. Eu não acredito em crentes que, quando chegam em uma reunião, uma celebração pública de fé, medem o outro pela roupa que vestem, pelo carro que andam, pelo local onde moram. A comunidade de Jesus é uma comunidade pautada pela simplicidade, irmãos. Posso ouvir um amém da igreja? Porque a comunidade de Jesus é uma comunidade de pecadores. E eu conversei com o pessoal do batismo hoje. Orem por essa turma de batismo. Orem. Orem. Porque o inimigo está cirandando essa turma. O inimigo não quer que essa galera bonita se batize. Mas o inimigo já está posto por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Conversava com eles hoje sobre tentação. Convite doce para o pecado. E sabe, meus irmãos e minhas irmãs, foi um tempo gracioso, foi uma manhã linda, uma manhã abençoada. A igreja não pode ceder à tentação da opulência. Nós não podemos olhar para o lado e medir o irmão pelos seus recursos. Nós todos somos pecadores que foram salvos pela graça. Ninguém, depois que for convocado para a eternidade, vai levar qualquer de seus recursos para o túmulo. E se levar, será em vão, tendo em vista o que acontecia com os faraós do Antigo Egito. Não se leva nada para a eternidade, a não ser as riquezas espirituais em Cristo Jesus. A única coisa que você vai levar para a eternidade é a tua comunhão com Cristo, então cuide dela. Você entendeu o que eu disse? A única coisa que você vai levar para a eternidade é a tua comunhão com Cristo, então cuide bem dela. Não se afaste de Jesus. E nessa comunhão com Cristo, nós somos impactados pela sua simplicidade poderosa. Nós somos impactados por Jesus em sua simplicidade poderosa. E na minha pequenez, na minha miséria, como homem que se afastou de Deus, a graça é superabundante. E aí então, Deus, de alguma forma, usa o meu pequeno jumento para cumprir o seu propósito. Deus quer usar a tua vida. Mas, meu irmão, não abra mão da simplicidade. Não seja orgulhoso. Não seja prepotente. Não seja autoritário. Não seja egoísta. Não seja altivo. Humildade, simplicidade, unidade. Marcas de uma igreja poderosa. Jesus entra em Jerusalém. Mateus nos diz que muitos estavam com ele, aqueles que o seguiam e também a multidão. Havia um movimento, havia uma ação para que aquele montado sobre o jumento fosse glorificado. Eu quero encerrar a palavra nessa manhã caminhando nessa direção. Porque se falamos de serviço voluntário e pautado pela excelência, se falamos de um caminho de simplicidade, se falamos de disponibilidade da vida, o texto vai caminhando para o fim com um detalhe que me chama muito a atenção e que faz o meu coração de verdade sangrar. Porque Mateus, e na verdade esse texto é um texto sinótico, ou seja, você o encontra com as suas variações em Mateus, Marcos e Lucas. E esse também em João. João também fala sobre esse momento. Mas textos sinóticos você encontra nos 3 primeiros evangelhos. Jesus entrando em Jerusalém, em sua simplicidade poderosa, impactando a cidade. E aqui vai um parêntese, onde Jesus entra,
a sua presença impacta e transforma realidades. Minha oração é que Jesus tenha, essa manhã, de fato, a proeminência neste culto. Há um trono neste culto, e nós queremos que ele seja entronizado. Há um trono em nossos corações, e nós queremos que ele seja entronizado, porque ele é o Rei, ele é o Senhor. A Cristo seja a glória. Ele é o sentido, a razão de estarmos aqui. Mas ele entra em Jerusalém. Os discípulos e a multidão, muito mais a multidão, estendem vestes, estendem ramos, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entra naquela cidade. Mas olhe para mim nessa manhã. Jesus entra nesta cidade para se encontrar com a morte. Jesus entra nesta cidade para se encontrar com os horrores mais intensos de sua alma. Jesus entra glorioso e simples, poderoso e frágil nessa cidade para se encontrar com o sacrifício que me traria paz. Louvado seja o Senhor por esse sacrifício. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que se você virar algumas páginas, em todos os evangelhos, a mesma turba, a mesma multidão que em um domingo como esse de Ramos diz: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É a mesmíssima multidão que uma semana depois, quando perguntados por Pilatos, vai dizer assim: solte Barrabás. E quanto ao Cristo, quanto a esse Jesus chamado Cristo, a mesma multidão vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. Instados pelos religiosos, endemoniados de seus dias, porque discípulos de Jesus, filhos de Deus, não ficam endemoniados, mas religiosos podem ficar endemoniados, porque não nasceram de novo. Há uma distância, um abismo entre gente que nasceu de novo e meros religiosos. Meros religiosos são problemáticos. Meros religiosos são fofoqueiros. Meros religiosos são vazios. Meros religiosos são inúteis. Discípulos nasceram de novo. Caminham segundo o coração de Deus. Eles captam o patos de Deus, o sentimento de Deus, e eles caminham segundo o coração de Deus. Discípulos de Jesus falam palavras de vida e não reproduzem morte. Discípulos de Jesus são úteis, frutíferos, sem se tornarem ativistas. A multidão diz: crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos lábios que disseram Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, disseram uma semana depois, 7 dias depois, como uma opinião pode mudar tão drasticamente em 7 dias depois? Crucifica-o, crucifica-o, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Desde os tempos de Isaías, desde os tempos dos profetas, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nos dias de Jesus, aquele povo honrou com os seus lábios, com os seus ramos, mas o coração estava longe dele. E hoje, há uma semana da Páscoa, o teu coração está longe ou o teu coração está rendido ao Senhor? Porque se o teu coração não estiver rendido ao Senhor, não adianta dizer Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Não adianta repetirmos coreografias. Não adianta até mesmo ofertar para missões, dar dízimo e oferta. Porque Deus não prioriza o que está no teu bolso. Deus prioriza o que está no teu coração. E quando
quando nós somos nascidos de novo, nós entendemos inclusive isto. Porque nascemos de novo, nós precisamos fazer parte da obra de Deus, também financeiramente. Mas tem gente que acha que Deus aceita suborno. Tem gente que acha que Deus é político brasileiro, que aceita esquemas. Eu tenho meus pecados de estimação, mas eu dou o meu dízimo todo mês. Eu traio a minha esposa, mas eu dou uma oferta gorda para a igreja. Eu sou infiel ao meu marido, mas o que tem? Na igreja eu sou uma mulher de oração. Eu tenho meus pecados de pelúcia. Sabe o que são pecados de pelúcia? São pecados de estimação. Aqueles que você coloca em cima da cama, na sua prateleira, sobre a sua cama, o seu quarto. Os pecadinhos de pelúcia, os pecados de estimação. As meninas, as irmãs gostam de bichinhos de pelúcia, né? A maioria delas. Bichinhos de pelúcia. Alguns irmãos também gostam, nenhum problema quanto a isso. O problema é ter pecado de pelúcia. O problema é ter pecado de estimação. E a gente esconde, porque acha que esconde de Deus o pecado de pelúcia, e diz: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas o coração está imundo. E um dia, irmãos, essa realidade vem à tona, porque pela terceira vez eu digo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Só quem está ao lado do Senhor permanece ao lado dele no dia da crucificação. E olhe que a multidão clamou: crucifica-o. Olhe que os discípulos, colégio apostólico original, 12, 10 mais 2, 12, a maioria, fugiu. Pedro seguiu de longe, mas negou. Muito possivelmente só João ficou ao lado de Maria, mãe de Jesus, e Maria de Magdala. Os outros. E é por isso que eu tive o privilégio de compartilhar com os irmãos, aqui no processo de sucessão, sobre a agenda de Jesus pós-crucificação e pós-ressurreição. A agenda dele foi buscar de volta os discípulos. Se reencontrou com cada um deles, aqueles que de verdade o coração era dele. E aí, irmãos, estamos no domingo de Ramos. O convite do Espírito Santo é que nós ofereçamos ao Senhor o nosso jumento, as nossas possibilidades, o nosso serviço, e o façamos com inteireza, excelência e simplicidade. E nesse domingo de Ramos também o convite do Espírito Santo é para que nós lancemos diante do Senhor nossas vestes, nosso coração, os nossos ramos, e digamos com a verdade da nossa alma: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E que permaneçamos nesse lugar, porque, repito, para terminar, nesses 31 minutos de reflexão, a mesma multidão, uma semana depois, abraçou outro discurso, porque o coração da multidão não era dele. A quem pertence o teu coração? Nesse domingo de Ramos, a quem pertence o teu coração? Nesse mês de Páscoa, a quem pertence o teu coração? Que as tuas palavras sejam reflexo da profunda entrega do teu coração, da profunda rendição do teu coração ao nosso Senhor e Rei. Seu nome é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto os irmãos da música se aproximam, a Ele seja o nosso louvor.
A Ele seja a nossa gratidão nessa manhã. A Ele seja a nossa vida. Que nós juntos possamos dizer Hosana, Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. E que permaneçamos ao seu lado. Por quê? Porque o honramos com os lábios, mas também o nosso coração pertence só a Ele. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Possa
Hosana, bendito que foi morto, e com o seu sangue nos comprou para Deus, homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. E para o nosso Deus nos constituiu reino de sacerdotes, pois com ele reinaremos pelos séculos dos séculos. Obrigado, hosana ao teu nome, Senhor. Nesse domingo de Ramos, te oferecemos o nosso jumento, o nosso serviço, a nossa pequenez, a nossa limitação. Nesse domingo de Ramos, dedicamos a Ti o nosso amor, a nossa inteireza e a nossa simplicidade e total, extrema dependência. Nesse domingo de Ramos, Senhor, entregamos em Teu altar a nossa adoração, fruto de lábios que confessam o Teu nome, mas antes disto, fruto de um coração que Te ama e de um coração aliançado contigo. Estamos, Senhor, em Tua presença, estamos, Senhor, aos Teus pés, no domingo de Ramos, e também estaremos aos Teus pés, nos lembrando da Tua crucificação, nos lembrando de Tua obra vicária, da Tua presença, Senhor. Não queremos nos afastar do Teu altar, não nos retiraremos, permaneceremos contigo dia após dia, Senhor, crucificados com Cristo, mortificando o nosso velho homem e proclamando a Tua mensagem de salvação, de regeneração, de novo nascimento, de amor a todos os povos, até que Tu venhas nos buscar, Pai. Pois não apenas o nosso lábio, não apenas os nossos lábios, mas o nosso coração pertence a Ti, Senhor. Receba o nosso amor nessa manhã, Pai, e a nossa gratidão, em nome do nosso Messias, prometido, esperado, enviado, crucificado, ressurreto, que em breve voltará para nos buscar, nosso Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Caminhamos no fim desse encontro. Alguns avisos breves. Nosso diácono Luciano pede uma palavra com a equipe diaconal de nossa igreja e também a diretoria estatutária após o culto desta manhã na sala utilizada pela juventude de nossa igreja. Um outro aviso, meus irmãos, está aí projetado. Hoje à noite nós temos sonhado com um tempo de muitas bênçãos para aqueles que eu chamo carinhosamente de família IBJS, a família da nossa igreja. Nós somos uma grande família, amém, irmãos? Filhos de um mesmo Pai, amados pelo mesmo Pai, sentados à mesma mesa, partilhando o pão. Então, hoje à noite teremos uma celebração temática, e a ênfase de nossa celebração hoje é justamente esta: culto da família. Nós estaremos orando pelas famílias da nossa igreja. Mas pastor, eu sou viúvo, viúva, divorciado, solteiro, não importa. Pastor, minha família não congrega aqui na igreja comigo, não tem problema. Todos nós somos família e todos nós temos uma família e todos nós emergimos de uma família. Família nos padrões previstos, famílias disfuncionais, famílias ausentes, famílias presentes, famílias com limitações. Só tem uma afirmação aqui que é verdade: ninguém aqui emergiu de uma família perfeita. Eu tenho tocado muito nesta tecla, porque não existe família perfeita. Não existe. Precisamos orar por nossas famílias, por nossos lares, pela nossa casa, pelo futuro da nossa família. Precisamos orar pelos nossos filhos. Precisamos orar pelo casamento, pelo nosso casamento, pela saúde emocional em nossas relações.
Precisamos, como família de Deus, voltar nossos olhos para o que ensina este santo livro, a palavra de Deus. Então, hoje à noite, nós teremos uma linda celebração, quando, como família da Igreja Batista de Jardim Santíssimo, nós oraremos por todas as famílias. Você vai orar por aquele teu filho que se afastou, aquela tua filha que não é crente, vai orar pelo teu cônjuge que não se rendeu a Jesus ainda, você vai orar pelas finanças da tua família, e Deus já está derramando bênçãos sem medidas sobre as famílias de nossa igreja. Eu creio nisso. Então participe. Será uma noite linda, uma das muitas noites lindas, um dos muitos encontros preciosos que Deus tem concedido à Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Estamos em abril, então ainda às 19h30 eu espero por você. Lembrando que a partir de maio, nosso culto vespertino, vejam como eu sou antigo, vespertino, o culto da noite voltará para mais cedo, não 7h10, mas 19 horas, para que nós tenhamos tranquilidade para celebrarmos ao Senhor e depois de encerradas as nossas atividades, voltarmos para casa com uma margem de tempo e tranquilidade, abençoados por Deus. Esse convite aí é muito importante. Domingo que vem é Páscoa, e não apenas Páscoa. Se só fosse Páscoa, já seria razão de sobra para nós nos alegrarmos muito. Mas também é o aniversário de nossa igreja. Nossa igreja está fazendo a minha idade, 35 anos. Eu não entendi essa reação de alguns irmãos. Isso é bullying, irmãos. Eu fico magoado por isso. Mas tudo bem, faz parte. Magoado no meu coração nessa manhã. 35 anos da Igreja Batista de Jardim Santíssimo. Temos razões para agradecer a Deus por essa igreja? Amém. Que bom, que bom. Cheguei aqui apenas 4 meses e já posso dizer que meu coração ama essa igreja. E eu tenho sido abençoado por essa igreja. Minha família tem sido abençoada por essa igreja. E nós temos sonhos juntos para esse tempo. 35 anos. Pela manhã, uma celebração linda. E nós, pela manhã, celebraremos a ceia do Senhor. Então, venha, participe conosco. E à noite, às 19h30, um grande musical. Musical consumado. Jesus do alto do madeiro declarou que a sua obra redentora estava consumada. Pai, está pronto. Foi realizado. A missão foi cumprida. A humanidade pode agora, e a criação pode agora, ser reconciliada contigo pelo meu sangue. Consumado foi, consumado está. E nós, domingo que vem, irmãos, celebraremos junto com o nosso coro esta grande verdade. Então, meu querido, se eu fosse você, eu já agendaria no meu coração e de forma alguma faltaria, mas também viria. Quero que você venha, tanto pela manhã como à noite, mas não venha sozinho. Traga 2 convidados no mínimo. 2. Se puder, 3. Né? Traga aí, vamos lá. Um crente. Por que para trazer um crente? Porque se esse crente não tiver um lado espiritual, já vem congregar com a gente. Eu estou pescando mesmo. Quero nem saber. Não está sendo filmado mesmo, posso falar. Enfim. Traga 2 não crentes. Por quê? Porque Deus vai salvar vidas. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Essa é a nossa essência, a nossa missão. Então, esses avisos estão diante de nós. Não sei se esqueci algum, acho que não. Mas que Deus nos abençoe nesse dia. Quero muito orar com você. Quero muito falar com Deus nesse final de culto. Feche teus olhos, onde você está. Olhos fechados, coração aberto. Senhor, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti. Que por todos os dias de minha vida eu possa dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Que por todos os dias da minha vida eu possa bradar: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé.
Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Porque o nosso lugar, Senhor, é ao teu lado, em tua presença. Leva teu povo em paz. Dá-nos abundante graça. E que logo mais possamos retornar com corações alegres para celebrarmos ao Senhor. E nessa manhã eu suplico, eu clamo para que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e eternas consolações e comunhão do Espírito Santo sejam abundantes sobre todo o povo de Deus aqui reunido, sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que os irmãos e irmãs que concordam digam amém. E amém. Deus te abençoe. Vai em paz nessa canção, encerrando o nosso culto. O Senhor conhece os que são